Olá, caríssimas amigas do nosso Momento Redenção. Uma vez mais aqui com vocês para mais algumas reflexões em torno de um tema interessante da doutrina espírita. Desta vez, utilizando-nos de um tema, Kardec responde uma carta de um príncipe. Essa matéria está na Revista Espírita de janeiro de 1859. E é uma missiva muito interessante que Kardec recebeu desse príncipe. E as respostas que Kardec vai assinalando são sempre muito instrutivas e interessantes. Então, vamos a ela. Kardec responde uma carta de um príncipe. A.S.A. O príncipe G. Príncipe, está respondendo Kardec. Vossa Alteza concedeu-me a honra de dirigir-me várias perguntas relativas ao Espiritismo. Tentarei respondê-las até onde o permita o estado dos conhecimentos atuais sobre a matéria, resumindo em poucas palavras o que o estudo e a observação nos ensinaram a respeito. Então, há as perguntas enviadas, feitas pelo príncipe G. Kardec vai responder, então, essa missiva, tratando pontualmente de cada uma das questões por ele colocadas, pelo príncipe colocadas, mas esclarecendo que vai fazê-lo de forma resumida, né? Segue Kardec. Essas questões repousam sobre os próprios princípios da ciência, para dar mais clareza à solução. Para dar mais clareza à solução, é necessário ter em mente esses princípios. Permite-me, pois, considerar o assunto de um plano mais elevado, estabelecendo como preliminares certas proposições fundamentais que, aliás, servirão de respostas a algumas de vossas indagações. Fora do mundo corporal visível, existem seres invisíveis que constituem o mundo dos espíritos. Os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas e que se despojaram de seus invólucros materiais. Os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Conseguintemente, os há bons e maus, esclarecidos e ignorantes, levianos, mentirosos, velhacos, hipócritas, que procuram enganar e induzir ao mal, da mesma forma que os há, ou como os há, superiores em tudo, que não procuram fazer senão o bem. Essa distinção é um ponto capital. Então, Kardec esclarece os tipos diversos de espíritos que existem neste outro plano de vida e fecha esclarecendo que essa distinção é um ponto capital. Que distinção é essa? Há os bons, há bons e maus, esclarecidos e ignorantes, levianos, mentirosos, velhacos, hipócritas, que procuram enganar e induzir ao erro ou ao mal, da mesma forma como os há superiores em tudo, que não procuram fazer senão o bem. Essa distinção é um ponto capital. Isto posto, segue Allan Kardec. Os espíritos nos rodeiam incessantemente. Sem que o saibamos, dirigem os nossos pensamentos e as nossas ações. Assim,
influindo nos acontecimentos e nos destinos da humanidade. Frequentemente, os espíritos atestam sua presença através de efeitos materiais. Tais efeitos nada têm de sobrenatural, assim nos parecendo por repousarem sobre bases que escapam às leis conhecidas da matéria. Então, é importante frisar, é importante repetir. Tais efeitos que os espíritos, materiais que os espíritos provocam, nada têm de sobrenatural. Apenas nos parecem sobrenatural porque repousam sobre bases que escapam às leis conhecidas da matéria. Na medida em que conhecemos essas leis, isso sai do sobrenatural. Uma vez conhecidas essas bases, o efeito entra na categoria dos fenômenos naturais. É assim que os espíritos podem agir sobre corpos inertes e movê-los sem o concurso dos nossos agentes exteriores. O espírito não precisa de um par para levantar um elemento qualquer. Não precisa de uma alavanca material, madeira ou ferro para erguer um peso, etc, etc. Negar a existência de agentes desconhecidos pela simples razão de não os compreender seria impor limites ao poder de Deus e acreditar que a natureza nos tenha dito sua última palavra. E esse posicionamento de Kardec é muito interessante, que é dizendo para nós mesmos. Por quê? Porque o que nós conhecemos da natureza no planeta, e olha que nós não conhecemos nada ainda, mas ainda que conhecêssemos tudo da natureza no nosso planeta, no nosso orbe, ainda assim ela não teria dito para nós a última palavra, porque como há muitos outros orbes de níveis muito mais elevados, diferentes em constituição material, física, etc, etc, então a natureza não nos teria dado ainda a sua última palavra. Todo efeito, segue Kardec, tem uma causa. Ninguém o contesta. É, pois, ilógico negar a causa pelo simples fato de que é desconhecida. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Quando vemos o braço do telégrafo produzir sinais que correspondem ao pensamento, não concluímos que ele seja inteligente, mas sim que é movido por uma inteligência. Dá-se o mesmo com os fenômenos espíritas. Se a inteligência que os produz não é a nossa, evidentemente encontra-se fora de nós. Então, essa linha de raciocínio simples, clara e muito lógica, coerente, dotado de pleno senso, a que Kardec nos vai conduzindo, a partir da qual Kardec nos vai conduzindo, é excelente, né? Maravilhosa. Nos fenômenos das ciências naturais, agimos sobre a matéria e a manipulamos à vontade. Nos fenômenos espíritas, agimos sobre a inteligência que dispõe de livre-arbítrio e não se submete, agimos sobre as inteligências que dispõem de livre-arbítrio e não se submetem à nossa vontade. Há, pois, entre os fenômenos comuns e os fenômenos espíritas, uma diferença radical quanto ao princípio. Razão por que a ciência vulgar é incompetente para os julgar. O espírito encarnado tem dois envoltórios. Um material, que é o corpo, e outro semimaterial e indestrutível, que é o perispírito. Deixando o primeiro, o espírito conserva o segundo, que para ele constitui uma espécie de corpo,
mas cujas propriedades são essencialmente diferentes. Em seu estado normal, o perispírito nos é invisível, embora possa tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. Tal é a causa do fenômeno das aparições. Então, Kardec esclarece que essa habilidade, essa propriedade, né, do perispírito faz toda a diferença. Deixando o primeiro, o espírito conserva o segundo, que é o perispírito, que para ele constitui uma espécie de corpo, mas cujas propriedades são essencialmente diferentes da do corpo físico. Em seu estado normal, o perispírito é para nós invisível. No entanto, ele pode tornar-se momentaneamente visível e tangível. Tal é a causa do fenômeno das aparições. Então, eles já dão a chave de que as aparições ocorrem por quê? Por essa possibilidade de visibilidade e tangibilidade de que dispõem os espíritos a partir do seu perispírito. Os espíritos não são, pois, seres abstratos, indefinidos, mas seres reais, limitados, com existência própria, pensando e agindo em virtude de seu livre-arbítrio. Estão em toda parte, à nossa volta, povoam os espaços e se transportam com a rapidez do pensamento. Então, veja que interessante os esclarecimentos dados à ocasião a esse príncipe, respondendo-lhe à missiva, mas como pode nos esclarecer a muitos de nós na atualidade? Os homens podem entrar em relação com os espíritos e receber comunicações diretas através da escrita, da palavra e por outros meios. Estando os espíritos ao nosso lado, ou podendo, através de certos intermediários, atender ao nosso apelo, com eles podemos estabelecer comunicações continuadas, da mesma forma que um cego pode fazê-lo com as pessoas que não vê. Então, olha, como Kardec, me parece, estabelece uma imagem muito interessante, que é de nós, cegos, estabelecendo contato, comunicações continuadas com pessoas que nós não vemos. Interessante, né? Certos indivíduos são mais dotados que outros de uma aptidão especial para transmitir comunicações dos espíritos, e esses são os médiuns. São esses indivíduos mais dotados que outros dessa aptidão especial para transmitir comunicações dos espíritos. O papel do médium é o de um intérprete. É um instrumento de que se serve o espírito. Esse instrumento pode ser mais ou menos perfeito, do que resultam comunicações mais ou menos fáceis. Os fenômenos espíritas são de duas ordens: as manifestações físicas e materiais e as manifestações inteligentes. Os efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores, moralmente falando, não é? Os espíritos elevados não se ocupam dessas coisas do mesmo modo que os nossos sábios não se entregam a ações que exijam grande vigor físico. Seu papel é instruir pelo raciocínio. Nossa diferença também é capital, importante, muito importante. As comunicações tanto podem emanar de espíritos inferiores, como de espíritos superiores. Como os homens, os espíritos são reconhecidos por sua linguagem. A dos espíritos superiores é sempre séria, digna, nobre e cheia de benevolência.
Toda expressão trivial ou inconveniente, todo pensamento que choca a razão e o bom senso, que denota orgulho, acrimônia ou malevolência, procede necessariamente de um espírito inferior. Os espíritos elevados só boas coisas ensinam. Sua moral é a do Evangelho. Só pregam a união e a caridade e jamais se enganam. Os espíritos inferiores dizem absurdos, mentiras e, muitas vezes, até grosserias. A eficiência de um médium não consiste apenas na facilidade das comunicações, mas, sobretudo, na natureza das comunicações que recebe. Um bom médium é o que simpatiza com os espíritos bons e só recebe boas comunicações. Repetimos pela importância do item. A eficiência de um médium não consiste apenas na facilidade das comunicações, mas, sobretudo, na natureza das comunicações que recebe. Um bom médium é o que simpatiza com os espíritos bons e só recebe boas comunicações. Todos nós temos um espírito familiar que a nós se liga desde o nascimento. Guia-nos, aconselha e protege. É sempre um espírito bom. Além do espírito familiar, existem aqueles que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades e defeitos, ou em virtude de antigas afeições terrenas. Daí se segue que, em toda reunião, há uma multidão de espíritos mais ou menos bons, conforme a natureza do meio. Então, outro fato importante, não é? Há uma multidão de espíritos mais ou menos bons, conforme a natureza do meio, porque o meio em que nos encontramos, a predisposição com que nos colocamos, com que nos reunimos, o tipo de pensamento que ali domina, vai ser um atrativo, vai fazer diferença para a presença desse tipo ou daquele tipo de espírito. A pergunta colocada: podem os espíritos revelar o futuro? E a resposta é que Kardec vai trazendo para esclarecimento. Os espíritos não conhecem o futuro, senão em razão de sua elevação. Os inferiores nem mesmo o seu próprio futuro conhecem e, com mais forte razão, desconhecem os dos outros. Os espíritos superiores o conhecem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-los. Em princípio, e por um sábio desígnio da providência, o futuro nos deve ser ocultado. Se o conhecêssemos, nosso livre-arbítrio seria tolhido. E por quê? Vai esclarecendo Kardec. A certeza do sucesso tirar-nos-ia a vontade de fazer qualquer coisa, porque não veríamos a necessidade de nos darmos a esse trabalho. A certeza de uma desgraça nos desencorajaria. Então, vê que lógica é isso. Uma lógica que parece absolutamente simples, né? De imediata compreensão. Todavia, há casos em que o conhecimento do futuro pode ser útil, embora nessa situação jamais possamos ser juízes. Nós não temos como avaliar. Os espíritos nola revelam
quando os espíritos nolo revelam, ou seja, revelam esse futuro para nós, quando o julgam conveniente e quando têm a permissão de Deus. Então, o fazem espontaneamente e não a pedido nosso. É preciso esperar com confiança a oportunidade e, sobretudo, não insistir em caso de recusa, pois, de outro modo, correríamos o risco de tratar com espíritos levianos que se divertem à nossa custa. Então, ainda que estejamos reunidos, em princípio, com boas intenções, com bons sentimentos, criando um ambiente agradável, um ambiente condizente, etc., se nós insistirmos com uma pergunta como essa sobre o futuro, em que um espírito primeiro já lhe diz não é possível essa resposta, não temos autorização para tal. Se insistimos, quem vai ocupar o lugar para nos responder à vã curiosidade será certamente um espírito leviano, que então nutrirá a nossa loucura. Os espíritos podem guiar-nos por meio de conselhos diretos nas coisas da vida? É outra interessante questão levantada pelo príncipe. Sim, podem e o fazem de bom grado. Olha que resposta interessante, né? Mas vamos aos esclarecimentos de como isso se dá. Esses conselhos nos chegam diariamente pelos pensamentos que nos sugerem. Muitas vezes, fazemos coisas cujo mérito nos atribuímos, quando, na realidade, resultam apenas de uma inspiração que nos foi transmitida. Ora, como estamos rodeados de espíritos que nos influenciam neste ou naquele sentido, temos sempre o livre-arbítrio. Essa é a chave. O livre-arbítrio para nos guiar nas escolhas. E felizes seremos se preferirmos o nosso gênio bom, né? O que houver de melhor em nós nos conduzirá a partir do livre-arbítrio para o melhor caminho. Que, aliás, a gente lembra sempre de uma imagem criada na Igreja Católica, pelo menos os livros antigos de catecismo, tinha a figura de uma criança com um demoninho de um lado e um anjinho do outro, que é um pouco essa ideia, é um pouco a alegoria dessa ideia de que Kardec está falando nesse momento aqui. Apenas, então, somente o livre-arbítrio. Nós recebemos a intuição, a inspiração e vamos agir de acordo com o nosso livre-arbítrio. Por isso que eles trabalharam com essas imagens, criando essas fantasias do demônio e do anjo brigando, lutando no nosso pensamento, né? Então, vamos repetir. Ora, como estamos rodeados de espíritos que nos influenciam neste ou naquele sentido, temos sempre o livre-arbítrio para nos guiar na escolha. E felizes seremos se preferirmos o nosso gênio bom. Além dos conselhos ocultos, podemos obter estes diretamente através de um médium. Mas aqui é o caso de recordarmos os princípios fundamentais que acabamos de emitir. A reunião tem que estar feita, tem todo um aparato moral, ético, de postura mental, de postura na vida, que vão facilitar mais ou menos essas situações. A primeira coisa a considerar é a qualidade do médium, se não somos nós próprios. Um médium que só boas comunicações obtém, que por suas qualidades pessoais não simpatiza senão com os espíritos bons, é um ser precioso, do qual podemos esperar grandes coisas, desde que o secundemos na pureza de suas próprias instruções e o utilizemos convenientemente. Direi mais, é um instrumento providencial dentro desse encaminhamento que Kardec aqui esclarece. Não menos importante,
O segundo ponto consiste na natureza dos espíritos aos quais nos dirigimos. Não devemos crer que possamos ser guiados corretamente pelo primeiro que apareça. Aquele que visse nas comunicações espíritas apenas um meio de adivinhação e no médium um leitor de buena dica, enganar-se-ia redondamente. É preciso considerar que, no mundo dos espíritos, temos amigos que por nós se interessam, muito mais sinceros e devotados do que os que tomam esses títulos na Terra, e que não têm o menor interesse em nos lisonjear ou em nos enganar. São, além do nosso espírito protetor, parentes ou pessoas a quem nos afeiçoamos quando vivas, ou espíritos que nos querem o bem por simpatia. Quando chamados, vêm de boa vontade, e até mesmo quando não são chamados, muitas vezes os temos ao nosso lado sem que o suspeitemos. Através dos médiuns, podemos pedir-lhes conselhos diretos e os recebemos, mesmo espontaneamente, sem que lhes tenhamos pedido. Fazem-no, sobretudo, na intimidade, no silêncio, e desde que nenhuma influência estranha os venha perturbar, são, aliás, muito prudentes. E, de sua parte, jamais devemos temer uma indiscrição. Calam-se quando há ouvidos em demasia. Fazem-no ainda com mais prazer quando estão em frequente comunicação conosco. Como não dizem, senão coisas adequadas e conforme a oportunidade, é preciso esperar a sua boa vontade e não acreditar que, à primeira vista, venham satisfazer a todos os nossos pedidos. Querem, assim, provar que não estão às nossas ordens, ou seja, estão aptos, prontos sempre a nos auxiliar, a nos trazer a melhor orientação, mas não são nossos serviçais, não são nossos empregados, nossos estafetas. A natureza das respostas depende muito da maneira de fazer as perguntas. É necessário aprender a conversar com os espíritos como se aprende a conversar com os homens. Em tudo é preciso experiência. Por outro lado, o hábito faz que os espíritos se identifiquem conosco e com o médium. Os fluidos se combinam e as comunicações sejam mais fáceis. Então, entre eles e nós, estabelecem-se verdadeiras conversações familiares. O que não dizem num dia, falarão no outro. Habituam-se à nossa maneira de ser, como nós à deles. Ficamos reciprocamente mais à vontade. Quanto à ingerência dos espíritos maus e dos espíritos enganadores, o que constitui o grande escolho, a experiência nos ensina a combatê-los e podemos sempre evitá-los. Se não lhes damos atenção, eles não vêm, porque sabem que vão perder tempo. Qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? É outra questão. Sendo o Espiritismo a prova palpável e evidente da existência, da individualidade e da imortalidade da alma, é a destruição do materialismo, essa negação de toda religião,
essa chaga de toda a sociedade. O número dos materialistas que ele conduziu a ideias mais sãs é considerável e aumenta diariamente. Só isso seria um benefício social. Não somente prova a existência e a imortalidade da alma, como ainda mostra o seu estado feliz ou desgraçado, conforme os méritos desta vida. As penas e recompensas futuras não são mais uma teoria, mas um fato patente aos nossos olhos. Ora, como não há religião possível sem a crença em Deus, na existência da alma e nas penas e recompensas futuras, o Espiritismo traz de volta a essas crenças as pessoas nas quais elas estavam apagadas. Resulta daí que ele é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas. Dá religião aos que não a possuem. Fortifica-a naqueles em que é vacilante. Consola pela certeza do futuro. Faz suportar com paciência e resignação as tribulações da vida e desvia do pensamento o suicídio, ideia que naturalmente repelimos quando vemos as consequências. Eis porque são felizes os que penetraram em seus mistérios. Para eles, o Espiritismo é a luz que dissipa as trevas e as angústias da dúvida. Se considerarmos agora a moral ensinada pelos espíritos superiores, concluiremos que ela é toda evangélica. Prega a caridade evangélica em toda a sua sublimidade e faz mais. Mostra a sua necessidade, tanto para a felicidade presente quanto para a futura. Porque as consequências do bem e do mal que fazemos estão diante dos nossos olhos. Reconduzindo o homem, ou melhor, reconduzindo os homens aos sentimentos de seus deveres recíprocos, o Espiritismo neutraliza o efeito das doutrinas que subvertem a ordem social. Não podem essas crenças representar um perigo para a razão? Eis outro questionamento. Todas as ciências não forneceram o seu contingente para os hospitais de alienados? Responde-se com outra pergunta. Devemos, pois, condená-las? É uma nova inquirição. Não estão largamente representadas entre elas as crenças religiosas? Seria justo, por isso, proscrever a religião? Acaso conhecemos todos os loucos produzidos pelo medo do diabo? Todas as grandes preocupações intelectuais levam à exaltação e podem reagir de maneira lastimável sobre um cérebro fraco. Teríamos razão de ver no Espiritismo um perigo especial se ele fosse a única causa ou a causa preponderante da loucura. Fez-se grande alarde, fez-se, melhor dizendo, grande alarido em torno de 2 ou 3 casos que, em outras circunstâncias, não teriam merecido nenhuma atenção ao não se levar em consideração as causas predisponentes anteriores. Poderíamos citar outros em que, bem compreendidas, as ideias espíritas poderiam deter o desenvolvimento da loucura. Em resumo,
O Espiritismo não oferece maior perigo de loucura do que as 1001 causas que a produzem diariamente. Digo mais, oferece bem menos perigo, visto trazer em si mesmo o corretivo e, pela direção que dá às ideias e a calma que proporciona ao espírito dos que o compreendem, pode neutralizar o efeito das causas estranhas. O desespero é uma dessas causas. Ora, ao nos fazer encarar as coisas mais desagradáveis com sangue frio e resignação, o Espiritismo atenua os funestos efeitos do desespero. As crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da antiguidade e da Idade Média, e assim não devem ser endossadas. Perdão. As crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da antiguidade e da Idade Média, e assim não devem ser endossadas. As pessoas sem religião não taxam de superstição a maioria das crenças religiosas. Uma ideia só é supersticiosa quando é falsa. Deixa de ser quando se torna uma verdade. Está provado que no fundo da maioria das superstições existe uma verdade ampliada e desnaturada pela imaginação. Ora, tirar dessas ideias todo o seu conteúdo fantástico e deixar apenas a realidade é destruir a superstição. Tal é o efeito da ciência espírita, que põe a nu o que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares. Por muito tempo, as aparições foram consideradas como crenças supersticiosas. Hoje, que são um fato provado, e mais ainda, perfeitamente explicado, entraram no domínio dos fenômenos naturais. Por mais que as condenemos, não impediremos que continuem a produzir-se. Todavia, os que se deixam, ou melhor, todavia, os que se deram conta e as compreenderam, não apenas não se apavoraram ou não se apavoram, como estão satisfeitos, e isso a tal ponto que aqueles que não têm essas ideias desejariam tê-la. Deixando o campo livre à imaginação, os fenômenos incompreendidos representam a fonte de uma porção de ideias acessórias, absurdas, que degeneram em superstição. Mostremos a realidade, expliquemos a causa, e a imaginação se detém no limite do possível. O maravilhoso, o absurdo e o impossível desaparecem, e com eles a superstição. Tais são, dentre outras, as práticas cabalistas, a virtude dos signos e das palavras mágicas, as fórmulas sacramentais, os amuletos, os dias nefastos, as horas diabólicas e tantas outras coisas de que o Espiritismo, bem compreendido, demonstra o ridículo. Tais são, príncipe, as respostas que julguei adequadas às perguntas com que me honrastes. Sentir-me-ei feliz se elas puderem corroborar as ideias que Vossa Alteza já possui sobre o assunto e vos levarem a aprofundar uma questão de tão elevado interesse. Mais feliz ainda se meu concurso ulterior puder ser de alguma utilidade.
Com o mais profundo respeito, sou, de Vossa Alteza, muito humilde e muito obediente servidor, Allan Kardec. E nós nos despedimos aqui, amigos queridos, sugerindo que compulsem esse texto nesta Revista Espírita de janeiro de 1859. Kardec responde uma carta de um príncipe. Muita paz, um beijo nos corações. Graças a Deus.